De professor de geografia a educador de bebês reborn, como dobrei meu salário com algo que ninguém leva a sério. Se você é novo no canal, inscreva-se e curta este vídeo. Me chamo Richard, sou professor de geografia, nascido no interior da Califórnia, em uma cidadezinha de menos de 5.000 habitantes onde o tempo parecia andar mais devagar. Cresci cercado por montanhas, trilhas, rios de águas cristalinas e mapas antigos que meu avô colecionava em um pequeno cômodo da casa que ele chamava de cabine da exploração. Ali eu passava horas observando linhas de contorno, nomes de países distantes e imaginando como seria pisar em cada um daqueles lugares. Talvez por isso tenha me encantado tão cedo pelas formas do relevo, pelas dinâmicas do clima, pelas forças invisíveis que moldam a Terra e por como tudo está profundamente conectado nesse planeta que chamamos de lar. O fascínio pela geografia nasceu ali, entre bússolas enferrujadas, histórias de campo e o cheiro de papel antigo. Era como se, desde pequeno, eu já soubesse que um dia acabaria guiando outras pessoas por esses mesmos caminhos do conhecimento. Me formei cedo, com 23 anos, depois de 4 anos intensos de faculdade. Durante a graduação, enfrentei muitos desafios. Eu morava em uma república com outros 3 estudantes, vivíamos com o básico e fazíamos malabarismos para manter as contas em dia. Estudava durante o dia, trabalhava à noite como atendente em uma loja de conveniência e ainda encontrava tempo para os estágios obrigatórios. Era exaustivo, mas também era um período de descobertas, tanto sobre o mundo quanto sobre mim mesmo. Lembro que meu estágio final foi em uma escola pública da periferia, onde pela primeira vez entrei em sala de aula como educador. Foi ali que senti, com força, o peso e a responsabilidade de ensinar. Depois da formatura, entrei direto para uma escola pública em um bairro simples da capital. Lembro até hoje do primeiro dia, quando cheguei com meu caderno de planejamento embaixo do braço, com mais entusiasmo do que prática. A escola era pequena, com muros altos, salas abafadas e carteiras marcadas por gerações de alunos. A diretora me deu as boas-vindas com um sorriso cansado, e em menos de 1 hora eu já estava diante da minha primeira turma oficial. A rotina era a de qualquer professor: preparar aula, lidar com turmas barulhentas, tentar manter a atenção dos adolescentes enquanto falava sobre biomas, erosão e migrações humanas. Eu me desdobrava para tornar os conteúdos interessantes, usava vídeos, mapas desenhados à mão, até maquetes feitas com sucata. Às vezes dava certo, às vezes não. Muitos alunos vinham de contextos difíceis e estavam mais preocupados com o que teriam para jantar do que com a diferença entre clima e tempo. Era apaixonado pelo que fazia, mas também sabia das limitações do sistema: salários apertados, estrutura precária, falta de apoio psicológico para os alunos e, às vezes, uma certa desvalorização do nosso trabalho. Ainda assim, segui firme por anos, acreditando que, mesmo com pouco, ainda podia fazer diferença na vida de alguém. Foi só em 2023 que algo completamente fora do comum cruzou meu caminho. Emily, uma aluna de 10 anos, chegou em sala com um boneco absurdamente realista nos braços. Sentou-se na primeira fileira, como sempre fazia, e me disse com naturalidade: "Professor, esse é meu irmão Oliver. Ele vai assistir à aula com a gente hoje." Olhei com naturalidade, como quem encara uma brincadeira infantil, e segui com a aula. Mas havia ali algo que me fez observar com mais atenção. Emily posicionou Oliver na mesa com tanto cuidado que parecia estar de fato ajeitando o irmãozinho para acompanhar a aula. Colocou o caderno ao lado dele, organizou os lápis e canetas, e se sentou ao lado com uma postura protetora. Ao longo da explicação, ela olhava para ele como se estivesse certificando-se de que ele estava entendendo também. Ele ficou lá a aula inteira, quieto, imóvel, mas sua presença era quase palpável. Era tão realista que, por alguns momentos, eu mesmo esquecia que se tratava de um boneco. Em certos instantes, meus olhos passavam por ele como se eu esperasse algum movimento, alguma reação. O silêncio dele contrastava com a movimentação dos outros alunos, e isso acabava criando uma atmosfera curiosamente tranquila ao redor da Emily. Eu nunca tinha presenciado algo assim em sala de aula. Foi a primeira vez que percebi que, mesmo na rigidez do conteúdo, há espaço para o invisível, o simbólico, o emocional. E ali, naquele fim de tarde, Oliver passou a fazer parte da minha turma, mesmo sem dizer uma palavra. Nos dias seguintes, Oliver virou parte da rotina. Eu, meio na brincadeira, comecei a incluí-lo. Alguém sabe me dizer qual o bioma predominante na África Central? Oliver? A turma ria, mas Emily levava a sério.
Era como se o boneco tivesse, de fato, presença. Até que um dia, na saída da escola, Miriam, a mãe de Emily, se aproximou com uma expressão gentil, porém séria, e me pediu o número de telefone. Disse que precisava conversar sobre a filha, e eu, sem hesitar, anotei meu número no verso de um papel que tinha no bolso. À noite, recebi a ligação. Sua voz era serena, mas carregava um peso emocional que me fez prestar atenção a cada palavra. Ela começou contando com calma que, quando Emily tinha apenas 5 anos, havia ganhado um irmãozinho. O bebê nasceu com graves complicações de saúde e, apesar de todos os esforços médicos, não resistiu. A perda foi devastadora para a família, mas especialmente para Emily, que já vinha criando expectativas e vínculos antes mesmo do nascimento. Miriam disse que logo após o luto, eles procuraram apoio psicológico. Nas sessões com a psicóloga infantil, uma abordagem terapêutica específica foi proposta, a introdução de um bebê reborn. A ideia era ajudar Emily a canalizar seu afeto e sua dor para um objeto simbólico que representasse a figura do irmão perdido. A escolha não foi simples. A psicóloga indicou uma artista local especializada, e o processo de criação de Oliver foi tratado com muito cuidado. Cada traço, cada detalhe da pintura, cada roupa escolhida, tudo foi pensado para que Emily sentisse uma conexão real, mas ao mesmo tempo segura. Segundo Miriam, as sessões seguintes com a psicóloga mostraram resultados positivos. Emily passou a conversar com Oliver, contar sobre seu dia, até dormir ao lado dele. A figura simbólica do irmão foi, aos poucos, reconfigurada em algo que lhe dava conforto, estabilidade e até motivação. A terapia familiar também passou a considerar Oliver como parte das dinâmicas da casa. Ele ganhou espaço na mesa de jantar, presença nas histórias noturnas e até um lugar próprio no carro. O que mais nos tocou, disse Miriam, com voz embargada, foi o respeito com que você tratou tudo isso sem sequer conhecer a história. Por isso, queríamos saber se você aceita dar aulas particulares para Emily. Ela tem dificuldade em matemática e geografia, e sentimos que você pode ajudar, com ela, e com Oliver também. Miriam contratou uma artista local, especializada em fazer bonecos extremamente realistas, e assim nasceu Oliver. Emily o recebeu como se fosse seu irmão de verdade. E, com o tempo, Miriam e o marido também passaram a vê-lo como parte da família. O que mais nos tocou, disse Miriam ao telefone, foi o respeito com que você tratou tudo isso. Por isso, queríamos saber se você aceita dar aulas particulares para eles. Eu hesitei. Nunca tinha feito isso. Não sabia exatamente como funcionava uma aula particular nesse tipo de contexto, e confesso que me senti um pouco inseguro. Parte de mim temia que aquilo extrapolasse os limites da minha formação como educador, afinal, como ensinar algo de forma eficaz num ambiente tão afetivo e simbólico? Mas estava curioso, intrigado até. Havia algo naquela história toda que me tocava, e, sinceramente, eu também precisava complementar a renda. Os contra-cheques da escola mal cobriam o aluguel e as despesas básicas. Resolvi testar. Pensei comigo, vou cobrar um valor alto, $100 por hora, se aceitarem, ótimo, se não, não teria perdido nada. Para minha surpresa, Miriam nem piscou, fechado. Amanhã, às 7 da noite. Cheguei na casa no horário combinado. Era uma casa espaçosa, decorada com cuidado, cheia de livros, quadros de arte contemporânea e móveis que misturavam o clássico com o moderno. Dava para ver que a família tinha uma boa condição financeira, mas mais do que isso, havia uma atmosfera acolhedora e serena no ambiente. Alexander, o pai, me recebeu com educação, usando uma camisa social dobrada até os cotovelos e um relógio elegante no pulso. Ao longo da conversa, fui percebendo que ele era um empresário bem-sucedido no setor de tecnologia educacional. Tinha fundado uma startup há alguns anos, e depois de vender parte dela para um grande grupo, passou a investir em projetos voltados para inovação em ensino infantil. Era um homem articulado, calmo, e falava com brilho nos olhos quando mencionava temas como aprendizado, inteligência emocional e o papel das artes na formação das crianças. Apesar de toda a sua agenda ocupada, Alexander fazia questão de participar da rotina da filha. Disse que desde o falecimento do segundo filho, seu olhar sobre o tempo e a família havia mudado completamente. Tinha reorganizado prioridades, reduzido viagens a trabalho e ampliado o tempo que passava em casa. Dinheiro a gente reconstrói. Mas presença, não dá para voltar atrás, ele comentou com um sorriso discreto e olhos que revelavam uma dor ainda presente.
Ele me levou até a sala de estudos. Emily já estava lá, e claro, Oliver também, sentado em uma cadeira infantil com um livrinho aberto à sua frente. A família inteira parecia girar ao redor daquele vínculo invisível entre a ausência e o afeto que resistia. Fizemos 2 horas intensas de exercícios de matemática. Criei atividades personalizadas, sempre usando situações do cotidiano da própria Emily para facilitar o raciocínio. Ela se saía melhor quando Oliver assistia. Era como se ela se esforçasse mais para dar exemplo. Ao fim da aula, Alexander me entregou um cheque de $400. Eu ia dizer que estava errado, mas ele me interrompeu. Foi aula para 2 filhos. Na sexta-feira, voltamos com geografia. Emily estava empolgada, tinha tirado A em matemática. Ela me mostrou o boletim com um sorriso tímido, orgulhoso, e seus olhos brilhavam como quem acabará de conquistar um troféu. O esforço tinha valido a pena. Ao longo da aula, percebi que ela estava mais solta, mais participativa, e parecia ainda mais motivada por saber que estava indo bem, como se aquela conquista fosse também uma forma de provar ao irmão Oliver que ela era capaz. A aula foi leve, divertida, cheia de associações criativas sobre clima, mapas e cultura. Emily se envolvia nos assuntos com entusiasmo renovado, fazendo conexões que surpreenderiam até os colegas mais velhos. Alexander apareceu algumas vezes na porta da sala, com um café na mão, observando discretamente, mas com um olhar que misturava orgulho e contemplação. No fim, ele se aproximou, puxou assunto sobre didáticas alternativas e comentou que outras famílias do círculo social deles estavam curiosas com o meu trabalho. Disse que em encontros sociais, Miriam tinha falado bastante sobre minha abordagem respeitosa e eficaz, e que isso havia chamado a atenção de vários pais que também enfrentavam desafios semelhantes. Você não tem ideia do impacto que teve aqui em casa, Richard, ele disse, colocando a mão no meu ombro. Aqui, o que você trouxe não foi só ensino, foi também escuta, presença e humanidade. Minha filha se sente vista, valorizada. E isso não tem preço. A gente sente gratidão, de verdade. E, pelo que eu vi, outras casas estão precisando do mesmo tipo de acolhimento que você ofereceu. Não é só uma aula, é um gesto de respeito com a história de cada um. Foi naquele instante que compreendi a verdadeira dimensão do que estava fazendo. Era mais do que ensinar, era validar a dor, a saudade e o amor de famílias que só queriam continuar existindo de forma plena, mesmo em meio ao simbólico. Não demorou para surgirem novas indicações. A segunda foi Sofia, mãe de Vitória, uma bebê reborn com 4 anos. Sim, 4. Sofia me contratou para alfabetizá-la, e naquele momento eu já tinha entendido que cada nova família trazia consigo uma história delicada, um universo afetivo que ia muito além da aparência dos bonecos. No começo, eu tinha receio. Mas ao entrar no apartamento dela, tudo mudou. O ambiente era calmo, decorado com tons pastéis, brinquedos organizados como se realmente fossem usados por uma criança viva. E lá estava Vitória, sentada no sofá com um vestido azul claro e uma tiara de flores no cabelo. Sofia a apresentou com carinho e um orgulho sincero, como quem realmente acredita na existência daquela filha. Não havia histeria nem fantasia exagerada, havia serenidade, vínculo e um tipo de fé que só o amor pode explicar. Ao ver a delicadeza com que ela se referia à filha, percebi, aquilo era real para ela. E eu não estava ali para julgar. O papel que me cabia era o de educador, e era exatamente o que a mãe esperava. Alguém que pudesse não apenas conduzir atividades didáticas, mas que compreendesse o valor simbólico de cada gesto, de cada palavra e de cada olhar dirigido àquela filha que, embora feita de vinil e tinta, carregava consigo o peso de um luto e a esperança de um novo vínculo. Sofia buscava alguém que respeitasse esse espaço afetivo com delicadeza, e quando percebeu que eu estava disposto a entrar naquele universo sem ironia ou julgamento, seus olhos se encheram de alívio. Era como se ela finalmente tivesse encontrado alguém capaz de compreender sua dor sem diminuí-la, alguém que, ao invés de corrigir, estendesse a mão para acompanhar, no tempo dela, no tempo da vitória, e também, de certo modo, o de facilitador de uma cura silenciosa. Montei um cronograma de leitura, jogos educativos, identificação de letras, sílabas e sons. Incluí músicas infantis, contação de histórias, pequenas dramatizações com fantoches. Tudo com o mesmo cuidado que teria com uma criança real. Sofia participava ativamente. Às vezes lia junto, às vezes apenas observava com os olhos marejados.
Algumas sessões terminavam em silêncio, outras com longas conversas sobre a maternidade, o luto, a solidão. Era quase uma sessão de terapia, para ela, e, surpreendentemente, também para mim. Ali, diante daquela boneca e daquela mulher tão cheia de sentimentos, eu percebia o quanto a dor humana pode buscar caminhos inesperados para continuar amando. Com o tempo, comecei a adaptar metodologias específicas para cada caso. Alguns pais queriam desenvolvimento emocional, outros queriam avanços cognitivos, mesmo sabendo que os bebês não respondiam. Era uma espécie de teatro da cura, e eu era parte dele. O trabalho exigia sensibilidade, empatia, presença e, acima de tudo, zero julgamento. Eu me tornava uma referência emocional para aquelas famílias. Em poucos meses, eu já tinha 5 clientes. Depois, 10, e meu nome começou a circular entre grupos exclusivos de pais e terapeutas, sempre com uma recomendação que vinha carregada de emoção e gratidão. Comecei a frequentar bairros luxuosos, entrar em casas onde a arquitetura conversava com a arte, onde havia salas inteiras dedicadas a brinquedos, livros e lembranças de aniversários simbólicos. Havia cômodos inteiros montados como quartinhos infantis, com berços, trocadores, luzes suaves e música ambiente tocando canções de Nenar. Em algumas dessas casas, fui convidado para aniversários dos bebês reborn. Eventos cuidadosamente organizados, com bolo, velas, lembrancinhas, presentes embrulhados e até discursos comoventes. Era impossível não se emocionar. Havia um tipo de amor silencioso, mas incrivelmente intenso. Um cuidado quase sagrado com cada detalhe, como se cada celebração fosse também um ritual de reconstrução emocional. O mais surpreendente? A maioria dessas famílias era composta por pessoas com altíssimo nível intelectual e financeiro. Psicólogos, advogados, médicos, acadêmicos, artistas, empreendedores. Gente culta, reflexiva, que não buscava nos bebês reborn uma fuga da realidade, mas sim um modo sensível e simbólico de reorganizá-la. Era como se, ao criar um espaço onde o amor ainda pudesse ser depositado, essas pessoas criassem também uma nova forma de continuar vivendo, respeitando as perdas sem precisar apagá-las. Mais do que um trabalho, aquilo se tornava uma missão, um chamado silencioso para ocupar um lugar de escuta, presença e respeito em espaços profundamente íntimos e delicados. Eu era constantemente lembrado, não apenas por palavras de gratidão, mas por gestos sinceros, um abraço apertado na porta, um bilhete deixado na mesa com caligrafia emocionada, um olhar marejado que dizia mais do que qualquer discurso. A cada aula, eu não ensinava apenas conceitos. Eu devolvia dignidade a histórias que haviam sido marcadas por perdas, vazios e silêncios ensurdecedores. Meu papel era valorizado não por decorar fórmulas ou repassar conteúdos, mas por escutar sem julgar, por sentar no chão com uma mãe e seu reborn no colo e simplesmente existir ali, sem pressa, sem medo, com uma presença inteira, aberta ao invisível. Eu aprendia, cada dia mais, que nem todo ensino se dá por palavras. Havia silêncios que ensinavam mais do que qualquer lição, havia olhos marejados que pediam companhia, e havia histórias que se revelavam aos poucos, como quem testa a segurança de poder ser ouvida sem ser corrigida. Por ensinar com empatia, respeitando a dor e a beleza que habitavam aquelas casas silenciosas, onde cada boneca era memória e esperança, cada brinquedo era um relicário, cada sessão de leitura um ato de reencontro com algo que parecia ter se perdido, eu criava pontes. Pontes entre a ausência e o afeto, entre o ontem e o agora. Eu via mães que haviam perdido filhos reencontrarem o prazer de preparar um lanche, de ler uma história, de montar um quebra-cabeça. Via pais voltando a sorrir, mesmo que por segundos, ao me ouvirem falar com carinho e naturalidade sobre seus filhos de silêncio. Eu me tornei, sem perceber, um mediador entre o passado e o presente, um guardião da memória afetiva e um facilitador de encontros que não podiam mais acontecer da forma tradicional. E naquele papel, encontrei um sentido que jamais imaginei viver quando escolhi ser professor. Descobri que ensinar, no fim das contas, é muito mais sobre tocar do que sobre falar. É sobre estar, verdadeiramente, onde o outro mais precisa. No fim do ano letivo, tomei uma decisão difícil: pedi demissão da escola. Foi uma decisão que não tomei de uma hora para outra. Os meses anteriores foram marcados por uma crescente sensação de que meu lugar estava mudando, que a sala de aula tradicional, com suas limitações e amarras, já não comportava mais o tipo de educação que eu desejava oferecer. Quando anunciei minha decisão, a direção tentou me convencer a ficar. Fui chamado para uma reunião com a coordenadora pedagógica, com a diretora, e até mesmo com o supervisor regional.
Disseram que meu trabalho era admirado, que os alunos gostavam de mim, e que minha saída deixaria uma lacuna difícil de preencher. Falaram em reajuste, em mudanças no cronograma, até mesmo em me transferir para uma unidade considerada menos estressante. Foi lisonjeiro, mas não suficiente. A verdade é que eu já não me sentia inteiro ali. Por mais que amasse ensinar, eu queria mais. Queria espaço para a escuta, para o detalhe, para o gesto silencioso que às vezes vale mais que a lousa cheia de conteúdo. E foi no universo das crianças reborn que encontrei isso. Ali, ensinar virou algo muito maior. Não é só conteúdo. É acolhimento. É vínculo. É empatia. É tocar o invisível com respeito e responsabilidade. Troquei a rotina engessada por uma nova vida, uma vida que exige tanto quanto a anterior, mas que me devolve em plenitude o que antes vinha em pedaços. Dobrei meu salário. Mas, mais do que isso, encontrei um propósito inesperado, algo que ultrapassa a lógica das finanças e toca o íntimo da vocação. Hoje, cada casa que visito carrega uma história única, uma memória de afeto interrompido que, de alguma forma, encontra continuidade através do simbolismo. E todo dia, ao entrar na casa de uma nova família, ao ser recebido com respeito e esperança, eu lembro de Oliver sentado naquela mesinha, com seus olhos fixos e sua presença silenciosa, que mudou minha vida para sempre. Aquele boneco, aquele primeiro dia, aquela aluna, foi tudo o que bastou para que uma nova porta se abrisse diante de mim, revelando não só uma nova carreira, mas uma forma mais humana e profunda de estar no mundo. Ensinar, descobri, pode ser também um ato de escuta, de cuidado, de reconstrução. E é nisso que encontrei minha verdadeira vocação. E você? Já viveu algo assim, uma situação inesperada que transformou completamente sua visão sobre o próprio caminho? Já sentiu que estava exatamente onde precisava estar, mesmo sem ter planejado? Se sim, compartilhe sua história. Talvez ela também mude a de alguém. Deixe nos comentários. Comentário do curador. Esse relato é um lembrete poderoso de que o verdadeiro valor de um educador está para além do conteúdo ensinado. Richard não apenas deu aulas, ele acolheu, ouviu e respeitou histórias profundas de dor e transformação. Ele entrou em lares onde o silêncio falava mais alto que as palavras e soube conduzir suas aulas com a delicadeza de quem entende que, muitas vezes, a presença é mais importante do que qualquer resposta certa. Sua trajetória mostra que a educação pode ser um ato de amor, que se estende muito além do quadro negro e do currículo escolar. O que ele fez foi algo raro, criar espaços onde as pessoas não precisavam esconder suas dores. Onde as ausências ganhavam nome e os vínculos simbólicos eram tratados com a mesma dignidade de qualquer relação de sangue. Richard ensinou com o coração aberto, sem pressa, sem julgamento, oferecendo a essas famílias algo que nenhuma escola jamais havia oferecido: compreensão. Quantos de nós já fomos mudados por uma presença assim, mesmo que sem perceber? Um professor, um cuidador, alguém que decidiu nos olhar por inteiro e não apenas pela nossa capacidade de acerto? Que a história de Richard inspire mais pessoas a ensinar com o coração, e que a educação, como ele viveu, siga sendo esse lugar de cura e reconexão com aquilo que temos de mais humano. E, olhando para tudo isso, fica uma pergunta inevitável: o que falta para que, no Brasil, possamos alcançar esse mesmo nível de compreensão? O que falta para que a escuta, o afeto e o respeito simbólico ocupem espaço central nas práticas pedagógicas? Talvez mais empatia, talvez mais coragem para romper com os padrões rígidos e permitir que a educação seja também um território de acolhimento. Porque no fundo, todos carregamos ausências, e todos precisamos de alguém que enxergue aquilo que não se vê. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.